Agora falar com a nossa reportagem, Henrique Carmo chegando com informações para a gente. Apesar do fim do recesso parlamentar, a Câmara dos Deputados deve retomar a votação de pautas só na próxima semana. O segundo projeto que regulamenta a reforma tributária é um dos itens que devem ser analisados na casa. E o Henrique vai nos contar se isso realmente deve acontecer. Qual a expectativa para essa votação, Henrique? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que nos acompanham no Jornal da Manhã. Isso mesmo, os deputados deveriam ter retornado nesta semana ao trabalho, mas a previsão é que só comecem a partir da próxima segunda-feira. Isso porque o presidente da casa, o deputado Arthur Lira, propôs 3 semanas de esforço concentrado na casa para que os deputados depois pudessem ser liberados para participarem das eleições municipais previstas para outubro. Na prática, então, essa primeira semana de esforço concentrado da Câmara dos Deputados começa agora, na segunda-feira, dia 12, e vai até o dia 16 de agosto. Depois, os deputados voltam a fazer uma força-tarefa entre os dias 26 e 30 de agosto e, por fim, entre os dias 9 e 13 de setembro, a Câmara deve concluir as votações previstas para este segundo semestre aqui na Câmara dos Deputados. Entre essas votações previstas para o segundo semestre está esse segundo texto da reforma tributária, que prevê a regulamentação da reforma tributária. A gente lembra que a Câmara dos Deputados já aprovou um primeiro texto no primeiro semestre, enviou esse texto para o Senado Federal e esse primeiro texto ele previa assuntos como as isenções nos produtos da cesta básica e também outros pontos como o imposto seletivo, chamado imposto do pecado, que também esse texto está agora no Senado Federal. Já o segundo texto da reforma tributária agora deve definir sobre temas importantes como a criação de um comitê gestor do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é um novo imposto que deve substituir os impostos estaduais e municipais, o ICMS e o ISS, e esse gestor, esse comitê gestor deve tratar da distribuição desses recursos para os estados e municípios. Outro ponto importante também que será tratado neste segundo texto da reforma tributária é a questão do imposto sobre herança, que é também um ponto polêmico que vem sendo debatido na Câmara dos Deputados. Depois de aprovar, esse texto será enviado ao Senado Federal, que terá a missão de encerrar esse assunto até o fim do ano. Isso porque o governo federal tem pressa e quer encerrar as questões regulamentares da reforma tributária até o fim deste ano, porque o novo sistema tributário já deve estar vigente a partir de 2027. A gente lembra que uma das dificuldades justamente será esse esvaziamento do Congresso Nacional por conta das eleições municipais de outubro e seguimos acompanhando aqui a tramitação dessas propostas que regulamentam a reforma tributária no Congresso Nacional. Lívia. Muito obrigada, Henrique Carmo. Já voltamos a conversar. Bom trabalho para você. Vamos seguir em Brasília, ouvir a análise do Zé Maria Trindade. Zé, nós estamos no Jornal da Manhã, mas vamos colocar os pingos nos is para não ficar dúvidas aí para a nossa audiência. Por enquanto, a gente tem 2 projetos de regulamentação da reforma tributária. O primeiro deles, que avançou na Câmara dos Deputados e agora segue no Senado, trata de regras gerais, especialmente a questão da cesta básica, como muito bem explicou o Henrique Carmo. E o segundo, que está ainda na Câmara dos Deputados, trata, dentre outras questões, dessa criação, da gestão, de como vai funcionar esse conselho gestor que vai gerir e distribuir os recursos desses impostos para estados e municípios. Ontem nós conversamos com o senador Ciro Nogueira a respeito da votação no Senado desse primeiro projeto de regulamentação e ele disse que, pelo menos na casa, está muito longe do consenso para essa pauta avançar. E o Henrique lembrou, a agenda esse ano está apertada por causa das eleições. Até o fim do ano, será que esses 2 projetos de regulamentação vão passar no Congresso Nacional? Difícil, né? Ainda tem um terceiro. Isso aí é o pente fino na reforma tributária. Primeiro foi a emenda, dando os conceitos gerais da nova regra de pagamento de impostos, né? A emenda à Constituição promulgada pelo Congresso e depois o pente fino, a regulamentação, os detalhes. E o Congresso está fazendo uma lei para deixar uma pequena faixa para regulamentação através de decretos. A oposição está contra esse projeto aprovado na Câmara dos Deputados e vai tentar ou evitar ou atrasar a votação no Senado Federal. Quando nada, mudar o projeto, e esta é uma tendência. Nesse caso, o primeiro projeto polêmico, aprovado na Câmara, volta, né, se for modificado pelo Senado Federal. Esta é a realidade. Olha, Lívia, o Congresso Nacional começa agora a funcionar no sistema vagalume. É, isso mesmo.
semana sim, 2 semanas não, recesso, né? E depois 1 semana de trabalho. O argumento é de que os deputados e senadores têm que participar da campanha eleitoral nos municípios. São as bases para 2026. É preciso concentrar esforços, né, para tentar votar exatamente nestas semanas, onde as excelências virão aqui em Brasília. Veja bem, um recesso parlamentar de 1 mês, é o 2º do ano, e agora, na hora da volta, oficialmente, o Congresso teria que começar dia 1º, na semana passada, não começou. E agora, nesta semana, também não, um novo enforcamento. Então, o ritmo está muito lento. Há uma disputa política, é evidente, e a oposição tenta atrasar essa chamada pauta econômica do governo.